Governo Lula anuncia redução de impostos sobre carros e prevê veículos a R$60 mil. Mais uma promessa sendo cumprida pelo Lula, que é um cara de palavra. Falam tanto do Lula, acusam ele de tanta coisa, mas não pode acusar o Lula de não ter palavra, porque o homem cumpre aquilo que ele promete. E uma das pautas do Lula era mexer nessa questão aí dos veículos populares, porque está muito caro, gente. Está muito caro. Um carro basicão está custando R$70 mil. É muito caro. O mais barato, aquele pé de boi que o pessoal costuma chamar, sem nada, pelado, é R$70 mil, é R$80 mil, é caro demais. E aí muita gente olha somente pelo lado do consumismo, que isso não vai atingir as classes populares. Onde que não vai? Mesmo que uma pessoa não possa comprar um veículo, mas muitas vezes essa pessoa pode trabalhar numa montadora. A montadora pode gerar empregos indiretos também. Quanto mais a gente tiver indústria funcionando, melhor para o país. Não é só pensar que vai ser algo que vai incentivar a ter mais carros. Gente, isso é inevitável. Os ricos continuam comprando carro, mesmo que seja 200 mil, 300 mil, 400 mil. O que Lula está fazendo é pensar nos mais pobres, pensar naquela pessoa de classe média baixa que pode sonhar em ter um carro. Por que não? Por que que a gente não pode sonhar em ter um bem material? Claro que pode. Se a gente trabalha para construir tudo que existe nesse país, porque se não fosse a força do braço do trabalhador e da trabalhadora, não existiria nada, não existiria esse computador, esse celular, esse tablet que você está assistindo a nossa live. Se é a gente que fabrica, se é a gente que pega no pesado, por que a gente não pode consumir também? É claro que pode. E Lula cumprindo mais uma promessa, e é assim que tem que ser. Olha só, o governo Lula prepara uma medida provisória para reduzir a carga tributária das indústrias do setor automotivo. O objetivo é baratear o preço dos carros populares em até 10,79%. Vai bater aí quase 11% de desconto nos veículos. E a expectativa é que os mais baratos, que custam em torno de 70 mil hoje, baixem para uma faixa de 60 mil reais. O presidente se reuniu com empresários, entidades do setor, para conversar sobre uma redução no valor dos veículos e reaquecer as vendas. O encontro contou ainda com Geraldo Alckmin, vice-presidente, e o Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Após a reunião, Alckmin falou com a imprensa e anunciou que montadoras terão uma redução de impostos como IPI, PIS e COFINS. Eficiência energética e índice de produção nacional serão critérios para maiores descontos. Os descontos vão valer para carros que custam até R$120 mil para o consumidor final e serão contemplados os veículos que já estão em estoque e também aqueles que vão ser produzidos a partir da publicação da medida provisória. Uma grande notícia que é para a gente comemorar. Vai ter alguém que vai falar: Lula deveria investir em transporte público, incentivar a melhoria do transporte público. Sim, deve, mas dá para fazer as duas coisas. Não precisa abandonar uma para fazer outra. Tem sim que pensar em melhoria de mobilidade urbana, de transporte público, mas tem também que pensar na indústria nacional, porque gera muito emprego, diretos, indiretos. Você não pode simplesmente achar que do dia para a noite a gente vai parar de ter carro movido a combustível fóssil. Isso ainda vai durar por bastante tempo. O carro elétrico não é uma realidade ainda. Qual é o carro elétrico mais barato vendido aqui no Brasil hoje? 150 mil? Nem sei se tem carro elétrico por esse preço. Infelizmente, os veículos movidos a gasolina ainda é a nossa realidade e isso vai mudar aos poucos. E o Lula tem que resolver o problema do Brasil hoje. Ele não pode pensar somente daqui 20, 30, 40 anos. O Lula está numa urgência de melhorar a vida do povo brasileiro, fazer essa economia girar, fazer a roda da economia movimentar.
É uma missão difícil e que ele está enfrentando os problemas de peito aberto e está indo muito bem até agora, com todas as limitações, que não é fácil governar esse país depois do desgoverno Bolsonaro, mas o governo está indo muito bem. E é mais uma grande notícia para a gente comemorar. Redução de impostos para baratear os carros no Brasil. E tem neoliberal reclamando que o Lula vai cortar imposto. Eu não estou entendendo, porque neoliberal é contra imposto, mas quando é o Lula que corta, o neoliberal fala mal. Que diabo que vocês querem? O Lula está cortando imposto. Vocês deveriam estar soltando fogos, mas não, é o Lula, né? Se fosse o Bolsonaro, seria uma notícia boa para vocês, mas como é o Lula, não serve. É a hipocrisia dos neoliberais, um negócio impressionante.